queria que você abrisse a Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Vamos ler do versículo 9, a partir do versículo 9 e o 10. Provérbios capítulo 3, 9 e 10. Aleluia. A Bíblia diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos, e encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Olhando aqui na em outra versão diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lugares. Amém? Deus querido, em nome de Jesus, Pai, colocamos essa palavra diante do Senhor, ó Deus querido, nessa manhã, Pai. Pedimos, Deus, que o Senhor venha abençoar-nos, ó Deus, através dessa palavra, que haja, Deus, entendimento em tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, nós estamos nos aproximando do final do ano, e como a gente sempre faz, né, no final do ano, nós sempre orientamos os irmãos de como iniciar bem o ano, de como iniciar atraindo as bênçãos de Deus para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para as suas finanças. E os pastores vão estar ensinando, né, hoje, à luz da palavra de Deus, irmãos, de como nós devemos nos portar a respeito do quê? Das primícias diante de Deus, de nós honrarmos a Deus com nossas primícias, com aquilo, nas primeiros ganhos nossos, para que nós possamos entregar realmente para Deus, para que haja bênção em nossa casa. É princípio bíblico, e nós não gostamos muito, assim, a nossa igreja, a comunidade de Casarão, não é de falar muito sobre isso. Nós não ficamos falando de oferta, não ficamos pedindo muito assim, mas nós temos que ensinar. Nós não podemos deixar de ensinar a igreja de como, ainda mais um ano que o país está em crise, muitas pessoas perdendo o emprego, muitas pessoas no país sendo abaladas financeiramente, passando por dificuldades, e nós precisamos mudar essa situação da nossa nação no próximo ano, nas famílias nossas no próximo ano, atrair as bênçãos de Deus, que portas de emprego venham se abrir, que pessoas realmente venham ser promovidas e que haja realmente sustento na casa de cada um. Mas nós precisamos ensinar os irmãos. E aqui, em Provérbios 3:10, está dizendo que nós devemos honrar ao Senhor com os nossos bens e com a primeira parte de todos os nossos ganhos, para que a nossa casa venha se encher de fartura, os nossos celeiros e assim também os nossos lagares, ou seja, em tudo que nós fizermos seja abençoado. Irmãos, e quando aqui Deus fala de primícia, Ele está falando de a primeira coisa. Ou seja, a maneira como você administra, não só o seu dinheiro, mas também como você administra o seu tempo. Ele vai dizer como que é o nosso comportamento diante do reino de Deus. Ou seja, irmãos, quando nós falamos de primícias, de ofertar a Deus, nós não falamos só de dinheiro, falamos de tempo também. Falamos de tempo. Como que você tem administrado o seu tempo para Deus? Como que você tem colocado o seu tempo, como que você tem ofertado o seu tempo para Deus? Nós temos 24 horas do dia. 24 horas do dia. Será que pelo menos você tem ofertado a sua primeira hora do dia para Deus, quando você levanta? Tem orado?
tem lido a palavra, tem buscado a presença dEle, tem feito seu devocional, tem buscado a Deus, ou você já acorda já pensando em tudo que você tem que fazer, já vai fazendo, vai trabalhar, sai de casa, já vai fazendo na correria, e não pensa em Deus, e não se coloca diante de Deus. Quando nós falamos de primícia, nós falamos também de primeiro. Primícia significa o primeiro. Uma coisa que eu tenho percebido, irmãos, quantas pessoas que faltam no culto no domingo? Porque eu tenho que dormir, porque eu trabalhei a semana inteira, acordei cedo a semana inteira, eu tenho o direito de dormir no domingo. Eu tenho o direito de passear no domingo. Eu tenho o direito de fazer uma reforma na minha casa no domingo. Eu tenho direito de arrumar o encanamento da minha casa no domingo, pois eu já trabalhei a semana inteira. Irmãos, entenda comigo uma coisa. Quando você falta no culto, você sabe que o domingo é o primeiro dia da semana? Quantos sabem aqui que o domingo é o primeiro dia da semana? Quantos sabem que se o domingo é o primeiro dia da semana, você tem que dar o domingo para Deus como primícia aqui? E quantos sabem que quando você falta no culto, no domingo, você está desonrando a Deus? Quantos sabem disso? Aqueles que não sabem precisam saber, irmãos. Quando você não está no culto no domingo, aqui está dizendo aqui, honra a Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos seus ganhos. Honra o Senhor com a tua primícia, com a primeira parte dos seus ganhos. Irmãos, quando você acorda no domingo vivo, você acha que isso é um ganho? Deus está te dando a vida. Para mim estar vivo, irmãos, é um ganho fantástico. Quando eu acordo de domingo, não é? Com todos os dias, na verdade, né? Se eu acordo vivo, estou ganhando, né? Hoje eu vi ontem, né? É Follman, aquele goleiro, é Follman? O goleiro que amputou a perna da Chapecoense. Aquele que, um dos goleiros morreu, o outro teve que amputar a perna, né? E ontem ele acordou do coma induzido que ele estava, né? E os médicos foram conversar com ele, explicaram, né? Ele não tinha entendido ainda o que tinha acontecido, ele nem sabia o que tinha acontecido, porque ele ficou desacordado esse tempo todo. E os médicos foram falar para ele do acontecido, né? Falaram para ele, né, que tiveram que amputar a perna dele. E ele falou assim para os médicos, olha, nós vamos superar isso. Para mim a vida hoje, perto do que aconteceu com os meus amigos, para mim a vida hoje é mais importante ainda que a minha perna, porque eu estou vivo e eles. Para ver quanto que é importante a vida, irmãos. Há uma semana atrás nós estávamos aqui, né? E vendo que o time do Palmeiras ia jogar exatamente como a Chapecoense. A Chapecoense estava entrando em campo no domingo, há uma semana atrás. Eu estava na expectativa de ser campeão. Eu sou palmeirense, estava na expectativa de ser campeão. Falei, se pelo menos empatar com a Chapecoense, nós vamos ser campeão. Agora, cadê os meninos da Chapecoense, querido? Há umas semanas atrás eles estavam aqui em São Paulo. Segunda-feira, eu estive no aeroporto, né? Fui levar o Zé, eu vi um movimento lá. E na verdade eles estavam pegando avião para ir acho que até a Bolívia, não sei, não eles iam pegar outro avião. Né, eles estavam embarcando aqui em São Paulo, em Guarulhos, na semana passada, uma semana atrás, eu até fui levar o Zé lá no aeroporto, e nesse mesmo horário eles estavam lá também para... Então, uma semana atrás, os meninos estavam vivos, para ver quanto que é importante a vida. Cadê os meninos hoje? Cadê os meninos hoje? Praticamente todo o time, que há uma semana atrás estava entrando em campo aqui, para jogar, foram embarcar com sonhos, com tantos projetos, esperavam voltar, né, já com, pelo menos com a metade do título já ganho, né, porque teria um outro jogo essa semana, mas pelo menos com a metade do título garantido, felizes, foram felizes, iam voltar super felizes, e acabaram voltando dentro do caixão. Irmãos, quando nós pensamos isso, para você viver é um ganho ou não?
Quando ele fala ofertar com as primícias do teu tempo. Como é que você tem administrado o teu tempo? Eu, quando acordo todos os dias, eu estou vendo que eu estou vivo, para mim é um ganho maravilhoso, que o maior bem que eu tenho. Quando fala assim, honra com os teus bens, querido. Qual que é o maior bem que você tem? O maior bem que eu tenho, querido, é estar vivo. O maior bem que eu tenho é estar vivo, é acordar de manhã, olhar para o lado, ver que eu estou vivo, ver que a minha esposa está viva do meu lado, como o pastor Silmar falou essa semana. Como que você tem administrado o melhor bem que você tem? E às vezes você está pensando, o pastor vai falar de primícia, vai pedir dinheiro, vai falar dinheiro. Nós vamos ensinar também você colocar a sua oferta diante de Deus, as primeiras de Deus. Mas irmão, se você não colocar em primeiro lugar a tua vida, a primícia da tua vida, do teu tempo diante de Deus, nada que você fizer vai honrar a Deus. Então eu vou falar, irmãos, quando você falta no culto, o domingo, querido, é o primeiro dia da semana, é a primícia. E como primícia, você não pode trocar, desonrar, eu não vou nem falar, você está desonrando a Deus quando você troca o domingo para estar dormindo, em vez de estar na casa de Deus. Quando você troca e você vai fazer um concerto na sua casa no domingo. Quando você vai passear no domingo. Ah, pastor, mas eu não posso mais fazer. Pode, querido. Pode, você tem, o culto acaba às 11h30. Você tem das 11h30 até meia-noite para arrumar o seu cano, para dormir, para passear, para fazer o que você quiser, para rebocar a sua casa, tudo que você quiser, que vai ser tremendamente abençoada, porque quando você dá as primeiras horas do teu tempo para Deus no domingo, tudo vai fluir depois. A sua segunda flui, o seu trabalho na terça flui, na quarta flui, na quinta flui, na sexta flui, porque Deus vai estar cuidando, porque você honrou a Deus com as primícias do teu tempo. Então, querido, primícia tem que entender que é isso. E a maneira que você administra o seu tempo, as suas finanças, ou não, quando você não coloca em primeiro lugar Deus, querido, você vai estar determinando realmente aquilo que você quer de Deus na verdade. O que você quer de Deus na verdade. E a primeira vez que Deus falou sobre essa palavra primícia, querido, não foi através de Moisés. Foi logo quando ele formou Adão e Eva. Eu queria que você abrisse ali em Gênesis. Gênesis 4. Logo no início da Bíblia nós vamos ver como que a diferença das pessoas de colocar realmente Deus, as coisas de Deus realmente como deve ser feita. Gênesis 4, nós vamos ler de 1 ao 7, diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu a cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe os dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Presta atenção nesse 3 e no 4. E aconteceu que a cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos, ou seja, das primeiras, das primícias das suas ovelhas e da sua gordura. E diz assim: E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse para Caim:
Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo, e sobre ele dominarás. Ou seja, irmãos, aqui está dizendo que Adão e Eva tiveram o primeiro filho, chamado Caim. E Adão aqui disse: me concebeu um varão o Senhor. Depois, passando o tempo, tiveram o segundo filho, Abel. E diz aqui que Abel, ele foi trabalhar na pecuária, né? Foi criador, foi cuidar de ovelhas, criador de ovelhas, de animais. E Caim foi um homem que foi trabalhar, a profissão dele era lavrador, cuidar da terra. Enquanto Abel foi cuidar da pecuária. Duas profissões diferentes. Agora aqui Deus diz que Caim levou uma oferta para Deus. Abel também levou uma oferta para Deus. Agora, a Bíblia diz que Deus atentou para a oferta de Abel, mas não atentou para Caim. Por quê? Se você olhar aqui no 4, diz que Caim simplesmente levou uma oferta para Deus. Agora Abel levou o quê? Das primícias. Está dizendo aqui, Abel levou dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ou seja, Caim, talvez ele foi fazer a colheita, e quando ele foi levar uma oferta para Deus ali da colheita dele, ele pegou talvez não, de fato ele pegou aquela parte da colheita dele, aquilo que estava ali, estava sobrando, aquele que estava ali mais ou menos, aquela oferta que às vezes nós fazemos, né? Pega que está sobrando, vamos levar para Deus, né? Ele levou aquela oferta da agricultura dele, mas não levou a oferta da primeira colheita. Caim não se atentou que ele deveria levar para Deus a sua primeira colheita daquele ano, daquela plantação dele. A primeira colheita que ele fez, provavelmente ele comercializou, ele vendeu, ele comeu. Provavelmente ele comeu. Não é? Provavelmente ele foi comer a primeira oferta. A primeira colheita de Caim, ele comeu. Aí quando ele já estava satisfeito, né? Então ele fez a plantação dele, fez a colheita dele, e das primeiras colheitas que ele fez, ele comeu. Ele foi lá, cozinhou lá a batata, cozinhou um inhame, né? Descascou, fez lá a cenoura. Então ele pegou a primeira colheita dele, foi e comeu. Depois que ele já estava satisfeito com aquilo, o que ele fez? Lembrou, tem que levar uma oferta para Deus. O que sobrou aí? Sobrou alguma coisa? Falou, mãe, né? Puxou para Eva, mãe, o que sobrou aí da colheita? Sobrou lá um pouquinho de cenoura, um pouquinho de tomate, vamos levar isso aqui para oferta para Deus então. Abel, ao contrário. O que ele fez? Os primogênitos das ovelhas, o que ele fez? A primeira cria daqueles animais que ele tinha. Ele não se preocupou se depois teria uma nova cria ou não. Mas o que ele fez? Essa é a primeira cria da minha ovelha. Essa é a primeira cria do meu gado. É a primeira cria, né? Daquilo do meu trabalho. A primeira, eu não posso criar essa ovelha para mim. Eu não posso criar e eu matar essa ovelha e comer para mim. O que ele faz com a primeira cria? Ele sacrifica a Deus a primeira, sem se preocupar se teria outra, mas ele fala, nossa, aqui é a primeira é especial, é a primeira, é o primeiro bezerrinho que está nascendo, é a primeira ovelhinha que está nascendo, ela não pode ser minha, ela tem que ser de Deus. O que Abel faz? Ele pega aquele primogênito da criação dele, a primeira cria,
o que ele faz? Ele vai, sacrifica como oferta a Deus. Agora, irmãos, aqui está dizendo: e Abel trouxe das primogênitos das suas ovelhas da gordura, e atentou, no 4, segunda parte, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, ele não atentou. Aí Caim ficou brabo, né? Por que o meu irmão é abençoado e eu não sou? Sabe por que Abel foi abençoado e Caim não foi? Deus atentou para a oferta de Abel e não atentou para a de Caim, porque Abel deu o melhor para Deus, Caim deu o resto. Caim deu o resto para Deus, Abel deu a primícia, deu a parte mais importante, deu aquilo que ele considerava que era o melhor. Às vezes nós vemos na igreja pessoas sendo curadas, abençoadas, arrumando emprego, prosperando, e às vezes, né, sem acusação contra ninguém, mas nós precisamos refletir. A Bíblia diz que cada homem sonda-se a si mesmo. Eu tenho me sondado, querido. Deus está me levando a sondar meu coração. Será que eu não estou dando o resto do meu tempo para Deus? Será que o melhor parte do meu tempo eu estou dando para a empresa? Eu estou dando para o meu comércio? Eu estou dando para o meu trabalho? Eu estou dando para o meu chefe? Eu estou dando para o meu patrão? Será que não estou dando a melhor parte e estou deixando o resto para Deus? Quando sobrar tempo eu vou na célula. Quando sobrar um tempo eu vou na igreja. Quando sobrar um tempo do meu dia, se der eu oro, se não der eu não oro. Pois na verdade o melhor é eu estar trabalhando, o melhor é eu ganhar meu dinheiro, o melhor é eu cuidar das minhas coisas, o melhor é eu vender, o melhor é eu comercializar, o melhor é eu trabalhar, o melhor... mas não tenho tempo para ir na... não tenho tempo para ir na célula, mas também você vê, líder, eu trabalho a semana inteira. Eu tenho que estudar. Meu irmão, vem na célula, participa do culto. Se der eu vou. Se sobrar um tempo, eu vou. Se tiver um resto do meu tempo para ir na célula, eu vou. Se tiver um resto de tempo do domingo, eu vou na igreja. Não vou à noite, vou no domingo. Ai, Deus. Como nós precisamos ler a Bíblia, irmãos. Coisas tão simples de aprender. Quantas vezes você acusou Caim, né? Quantas vezes eu sou Caim dentro da igreja? Eu queria tanto, irmãos, aprender a ser Abel. Como é que eu preciso aprender a ser Abel? Porque na hora de ser abençoado, Caim queria, né? Na hora de receber a bênção, Caim queria. Como? Deus, como? Abençoou Abel, meu irmão, e não me abençoou. Como que só atentou para a oferta dele e não para a minha? Está dizendo aqui, irmãos. No 5, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, ficou bravo ainda, e se irou, ficou furioso. Uma pessoa irada é furiosa. E se irou fortemente, descaiu sem semblante, ficou triste, magoei. Agora sim que eu não vou mais na célula, agora sim que eu não vou mais na igreja. Está vendo? Olha lá, Deus faz acepção. Ele abençoou meu irmão e não me abençoou. Olha lá, ele atentou para ele, não me abençoou. Elogiou Abel e não me elogiou. O pastor elogia, o fulano não me elogia nunca. O pastor faz isso com o fulano, não faz nunca. E está dizendo aqui, e o Senhor disse para Caim: por que você está irado? Por que você está brabo, Caim? Por que você está nervosinho?
E por que você descaiu o teu semblante? Por que você está carrancudo desse jeito? Por que você está com essa bico, né? Quando caiu o seu semblante, é aquele que faz bico, né? Emburra. O cara fazendo... Está emburrado com Deus. Deus falou assim, por que você caiu desse semblante? Deus está falando assim, por que você está emburrado? Estou entendendo. Por que você está emburrado, Caim? Por que você está irado? Por que você está emburrado? Falou, mas... Se você bem fizer... Se você fizer a coisa direitinho, olha no 7. Se você bem fizeres, ou seja, se você fizer as coisas direitinho, não haverá aceitação para você também? Quem que está errado? Sou eu ou sou você? Eu é você, Caim? Deus às vezes pergunta para mim, por que você está brabinho comigo, Clóvis? Quem errou? Foi eu ou é você que está errando? É eu ou é você que está fazendo a coisa errada? Ele está dizendo para Caim, Caim, se você fizer a coisa direitinho, não haverá aceitação para você também? Igreja, se você seguir direitinho a palavra de Deus, se você realmente honrar a Deus, como está dizendo aqui, honra ao Senhor o teu Deus. Se você honrar a Deus com o seu tempo, se você honrar a Deus com as primícias do teu salário, se você honrar a Deus sendo ofertante fiel, dizimista fiel, está dizendo aqui, se você honrar a Deus sendo obediente à palavra dEle, se você honrar a Deus se afastando do pecado, não pecando mais, não fazendo as coisas do passado, está dizendo aqui, Caim, se você fizer as coisas direitinho, não haverá também uma bênção para você? E se não fizeres o bem, e se você não começar a fazer a coisa certa, se não começar a fazer o bem, o pecado já não vai mais estar e se o pecado não estiver mais à tua porta, e para ti será o seu desejo, se você parar de pecar, se você parar de cometer pecado, se você fizer a coisa certa, não haverá também uma bênção especial para você? O teu desejo não vai te dominar? Ou seja, o teu desejo de estar na casa de Deus, o teu desejo de contribuir com a obra de Deus, se você tiver desse jeito, você tem dúvida, o que o seu coração deseja eu não vou fazer, ele está dizendo. Você ainda tem dúvida, Caim? Se você fizer a coisa certa, se você se afastar do pecado, você já tem dúvida ainda que o desejo do teu coração eu não vou satisfazer? Igreja, vamos pensar nisso. O que você quer para esse ano ainda? O que você quer para 2017? Pode sonhar, querido. Pode sonhar. É uma cura. É um emprego novo, com bom salário. É a família salva. É sua célula multiplicando. É você adquirindo a sua casa própria. É você tendo um carro melhor. É você ver sua família na igreja, sua casa restaurada, você curado, liberto. O que você deseja para 2017? Começa a fazer a sua lista, querido. Começa a fazer realmente aquilo que você deseja, o que você quer, a prosperidade na sua casa, sua família. O que deseja? Deus está falando assim, agora para mim, para você. Agora se você não fizer, se você fizer a coisa certinha, se você me honrar com a primícia do teu tempo, se você me honrar com as primícias da tua colheita, do teu salário, do teu trabalho, você ainda tem dúvida que eu vou te abençoar, Caim? Você tem dúvida que eu posso fazer na tua vida a mesma bênção que eu dei para Abel, eu posso dar para você? Caim, o problema, Caim, não está em mim, Caim. O problema não está em Abel, Caim. O problema está em você. Porque se você não tivesse comido a sua primeira colheita, e você tivesse trazido ela para mim, como Abel fez, com o primogênito da sua criação, dos animais que ele criava, eu teria te abençoado tanto quanto eu abençoei Abel. Mas o problema, queridos, é que nós queremos ser abençoados como toda a igreja é abençoada, mas nós não sabemos o que o coração do irmão onde está. Abel ficou brabo,
Não vou mais na igreja, não vou mais porque todo mundo é abençoado, pessoas são curadas, fulano arruma emprego, um é curado do câncer, o outro arruma um emprego bom, o outro aumenta o salário, e nós ficamos bravos com Deus. Irmãos, fica bravo com Deus não. Caim, em vez de ficar revoltado com Deus e com Abel, devia ter ficado revoltado com ele. Falar, puxa, eu sou um cabeçudo mesmo. Eu sou um cabeçudo. Eu estou vendo, Deus já ensinou como eu tenho que fazer. Já ensinou para o meu pai Adão, já ensinou para minha mãe Eva. Fui criado dentro da igreja. Nasci num berço evangélico. Caim, querido. Caim nasceu num berço evangélico. Eu não sei em quem inventou essa expressão de berço evangélico. Para mim os berços são tudo igual. Tudo igual. Mas cara, eu nasci num berço evangélico, né? Eu nasci num berço, de todo berço. Mas não é o berço evangélico que vai fazer a diferença, é o teu coração que faz a diferença. Berço evangélico, querido, é o coração nosso. Onde está o nosso coração? Ou seja, Caim nasceu dentro da igreja, nasceu conhecendo a palavra, sendo orientado na palavra, da mesma jeito que Abel foi. E aqui diz que eles já não eram mais crianças. Caim já tinha uma profissão. Abel já tinha uma profissão. Então já eram homens adultos. Já caminhavam há muito tempo com Deus. Eles não eram novos convertidos não, que estão chegando hoje na igreja. Não eram aqueles novinhos que precisam fazer os primeiros passos com Deus, igual as meninas estão fazendo aqui. Fica de pé os meninos que estão fazendo os primeiros passos com Deus. Pode ficar de pé, querido irmão, eu quero honrar vocês. Pode ficar, irmãos, olha aqui. Uma geração que está sendo levantada por Deus, vai se batizar, estão fazendo os primeiros passos com Deus. Meninos aqui 12, 13, 14, 15 anos. Vamos honrá-los aqui dia 18, vão ser batizados em nome de Jesus, vão ser usados por Deus. Mas eles ainda têm o direito de errar, queridos. Muitos deles não nasceram em berço evangélico, estão vindo aqui, e às vezes os próprios pais estão proibindo eles de vir na igreja, mas eles estão vindo. Estão querendo proibir de se batizar, mas estão vindo, porque eles estão conhecendo a Deus. Pode sentar, queridos. Mas eles não são novinhos, mas Caim já não era novinho, já era um profissional, já estava trabalhando, Abel estava trabalhando, já conheciam, já estavam caminhando com Deus há muito tempo. Não é aqueles irmãos que estão visitando hoje não, que estão vindo agora, que nunca vieram na igreja, estão visitando, conhecendo a Deus agora, a palavra. Esses têm o direito de errar ainda. Esses ainda têm o direito de errar, têm o direito ainda de faltar num domingo, têm o direito ainda de fazer as coisas porque não conhece ainda a palavra. Mas, querido, tem marmanjo dentro da igreja, que já está na igreja há 2, 3, 4, 5, 10 anos, que está dando o resto para Deus, que está oferecendo o resto para Deus como Caim ofereceu. E não sabe por que não prospera. Trabalha, estuda, trabalha, estuda, e não sai da mesma. Há anos. Mas por quê? Por que Deus? Pergunta para Deus. Olha lá. Por que Deus, que comigo não acontece nada? O problema não está em Deus. Som do teu coração. Aonde você está de quarta-feira? Aonde você está no domingo de manhã? O que você está fazendo? O que você tem ofertado para Deus? É o resto? Abel fez a coisa certa, ofertou as primícias. A primícia, querido, ela fala que a primícia ela fala o quê? De nós estarmos debaixo de autoridade e ser submisso à palavra de Deus. Primícia fala de nós estarmos debaixo o quê? Da autoridade de Deus sobre a nossa vida, da autoridade constituída na nossa nação, na autoridade constituída na igreja, e as autoridades que são cobertura da nossa vida. Ou seja, o ponto principal está de como nós nos relacionamos com o princípio de autoridade. Ou seja, Caim não honrou o princípio da autoridade de Deus na vida dele, porque ele sabia como devia ter que fazer. Caim sabia como ele tinha que fazer. Como eu falei, ele não era um novo convertido, ele nasceu na casa de Adão e Eva, que foram os primeiros crentes, que foram os primeiros, ele estava conhecendo como que era a coisa.
E o pai dele já tinha sofrido uma consequência do erro. Os pais deles já tinham sofrido uma consequência do erro. E eu creio por eles já terem sofrido uma consequência de terem errado. Eles deviam ter orientado bem Adão, a Caim e Abel. Nós já erramos com Deus, vocês não vão errar também. Deus é autoridade, é assim que tem que fazer. Abel deu ouvidos à autoridade de Deus e à autoridade dos pais. Caim não. Não, fazer de qualquer jeito. Qualquer jeito de fazer tá bom, é para Deus mesmo. Vou comer, eu vou colher aqui, deixa eu comer primeiro, eu estou com fome, depois eu levo. Portanto é levar. Importante é ir. Que eu vá na igreja uma vez por mês, tá bom. 2 cultos já tá bom demais. Para que todo domingo? 2 cultos tá bom. O pastor fala, mas tá bom, deixa ele falar. Deixa para lá. Na célula, o líder fala, mas deixa para lá. Eu indo 2 vezes no mês na célula, tá bom. Os outros vezes, na verdade, eu tenho que passear. Vou comer uma pizza com os amigos, vou visitar meu parente. Domingo, não. Foi assim que Abel, foi dessa maneira que Caim respeitou a autoridade de Deus. Aliás, ele não respeitou, ele não honrou a autoridade de Deus. Existe consequência, querido. Autoridade e submissão representam os princípios mais importantes para quem quer chegar a ter uma solução na sua vida. Preste atenção, e é importante isso, irmãos. Hoje eu estou ensinando, nem estou pregando. Autoridade e submissão representa princípios mais importantes para quem quer ter o quê? Uma solução para os seus problemas na sua vida. Uma solução para a sua família, para a igreja, para a nação, para a sua vida pessoal. Se nós não estivermos debaixo e respeitando essas autoridades, querido, nada acontece. Caim e Abel tiveram atitudes diferentes para se relacionarem com Deus e com a autoridade de Deus. Caim e Abel tiveram atitudes diferentes para se relacionarem com Deus e com a autoridade de Deus na vida deles. Caim honrou a autoridade de Deus na vida dele. Abel honrou a autoridade de Deus na vida dele. Caim não. Ele desprezou a autoridade de Deus. Em outras palavras, entrou por um ouvido e saiu por outro. Quantas vezes nós estamos na igreja, queridos, ouvimos a palavra, o pastor está falando, talvez uma palavra como essa hoje. Entra por um ouvido e sai de outro. Tem pessoas que honram a autoridade do pastor. Quando o pastor está pregando, está falando, ele não está te acusando, está te ensinando. Uns dão ouvido para os ensinamentos que Deus está trazendo através da vida dos pastores, dos líderes. Outros simplesmente ouvem a palavra no domingo e faz como Abel. Tem uma atitude diferente de alguns outros. Outros nós vemos que ouvem a palavra no domingo e dão resposta, dão atitudes, através das suas atitudes, dão uma resposta que agrada a Deus. Outros ouvem a palavra no domingo e dão uma resposta que desagradam, não o pastor, mas a Deus. Irmãos, eu não estou preocupado. Para mim, se você dá ouvido para o que eu estou te falando ou não, para mim é indiferente. Porque não sou eu que vou te abençoar. Não sou eu que vou poder fazer na tua vida. É Deus. Se você der atenção no que o pastor está pregando e ter uma atitude condizente àquilo que a palavra de Deus está dizendo, a Bíblia diz que a sua atitude vai honrar a Deus e Deus vai te honrar. Mas se você ouve a palavra no domingo e sai por um ouvido e entra para o outro, como se não tivesse acontecido nada, a sua atitude vai demonstrar o quê? Eu não ouço, eu não honro a Deus e vou continuar vivendo desse jeito e vou fazer e continuar agindo como sempre agi. Que na verdade eu já sou adulto, eu não sou criança, eu já estou na igreja há 10 anos, já estou na igreja há 5 anos, eu conheço, eu sei. Mas algumas pessoas nós vemos que estão sendo tremendamente abençoadas, sabe por quê?
Pela atitude. O que faz a diferença da sua oferta ser aprovada diante de Deus ou ser reprovada como a de Caim é a atitude que nós temos diante de Deus e da palavra dele. É a atitude que nós temos em receber a palavra dele na nossa vida. É o que faz a diferença. Na verdade, irmãos, primeiramente, uma coisa que Deus conhece em nós é o coração. Uma coisa que Deus inegavelmente conhece é o coração de cada um. Aí que aconteceu, né? Quando Samuel foi ungir o novo rei de Israel, né? Todos aqueles filhos de Jessé, que Jessé olhou, né? E falou, não, esse aqui, todos aqueles 7 filhos lá passaram. Não, esse pode ser o rei, Samuel, unge esse aqui. Não, esse não dá. Não, unge esse, não dá. Unge esse, não dá. Acabou todos os filhos, aí passou todos. Aí Samuel pergunta, mas não tem mais nenhum? Ah, tem um que está lá no campo, um menino lá que está... Nem o pai dele lembrava dele. Mas Deus falou, aquele menino lá, ele tem me honrado com a primícia do tempo, com o cuidado, com as coisas do Pai. Na verdade, esses aqui que estão passando aqui, ó, eles têm oferecido para mim e o resto deles. Mas existe um que está lá no campo, traz ele. E quando Davi chegou, que nem o pai dele mesmo lembrava dele, mas ele estava ofertando o melhor para Deus lá, cuidando da ovelhinha, ofertando o tempo dele todo lá para Deus, cuidando das ovelhinhas, lutando com o urso, lutando com o leão, lutando para defender as coisas de Deus ali. Aí aquele menino chega e fala, esse é o menino segundo o coração de Deus. É esse que eu quero, é esse que eu quero abençoar, é esse aí que eu estou levantando para ser rei. É esse aí que eu estou levantando para prosperar. É esse aí que eu estou levantando para ser rei. É diante dele que todos vão se dobrar, porque ele vai ser o rei de Israel. Então é esse que eu quero, porque esse é alguém que é segundo o meu coração. Esse sabe do meu coração, ele ouve as minhas palavras e executa. A diferença, sabe de que era, irmãos? Aqueles 7 garotos que passavam lá, eles ouviam a palavra de Deus, mas não executavam. Então nenhum deles estava aprovado para ser rei de Israel. Mas existia um que estava lá no campo, que ouvia as palavras de Deus, honrava a autoridade de Deus e executava. É isso que eu quero para ser rei. E é dessa maneira também, querido. Entendemos que nesse texto, Deus não aceita qualquer oferta e qualquer atitude nossa. Deus não aceita, querido, qualquer oferta e qualquer atitude nossa. Deus não aceita. Eu fico feliz com alguns irmãos que de segunda-feira às 6 horas da manhã estão aqui comigo. Já vêm no culto no domingo, não faltam no domingo, ouve a palavra, vai para casa, almoça, fica com a família. Segunda-feira, às 6 da manhã, está aqui orando comigo. Não que você, segunda-feira, não é obrigado a vir. Não é. Você não é obrigado a estar aqui segunda-feira, às 6 da manhã. Porque, na verdade, segunda-feira, às 6 da manhã é dia de trabalho. Você já veio no domingo, já ofertou para Deus a sua primícia do domingo. Mas alguns que podem vir, estão vindo, irmãos, eu tenho certeza. Que está oferecendo, tendo uma atitude de oferecer o melhor para Deus. Agora, tem como Deus não abençoar, querido? Você está toda semana na célula, está toda semana no culto, e ainda vem orar segunda-feira de manhã, 6 da manhã, levanta 5 e pouco, vem orar, ora pelos irmãos. Aí você vê o irmão sendo curado do câncer, outro sendo curado do câncer, o outro aposentando, quando o INSS nem dava perspectiva de aposentar. De repente vai lá, está aposentado. De repente lá é curado. Irmãos, tem como Deus não honrar isso? É Deus que está fazendo, querido.
está honrando a tua oração, está honrando o teu compromisso, está aqui, está honrando o teu compromisso com a célula, está te honrando, querido. Tem Deus como Deus não honrar? Tem Deus como não honrar a célula, a sua célula? Você tem orado, tem buscado. Então nós entendemos nesse texto que Deus não aceita qualquer oferta, mas e nem qualquer atitude. Irmãos, na verdade Caim tinha uma insatisfação com Deus. Na verdade, o que levou Caim a ofertar e não ofertar das primícias, e não ofertar da primeira colheita? Ele comeu isso, sabe por quê? Porque ele já vinha com uma insatisfação com Deus. Ele já tinha alguma insatisfação no coração dele. Ele já tinha alguma coisa no coração dele que já não estava. Que já não estava. E na verdade, querido, Deus rejeitou a oferta de Caim. Mas na verdade, em primeiro, Deus já tinha rejeitado a Caim. Pelas atitudes que ele já vinha tendo. Porque Deus conhece o coração. Não adianta disfarçar. Se tem uma coisa que Deus conhece, nos conhece. E Deus já sabia que Caim já ia fazer aquela oferta qualquer mesmo. Porque Deus sabe o coração. Então, na verdade, querido, antes de Deus rejeitar a oferta de Caim, Deus já tinha rejeitado ao próprio Caim. Porque as atitudes dele já vinham demonstrando que ele já não era fiel a ele, que ele já não era fiel a Deus, que ele já não tinha compromisso com Deus, que ele fazia as coisas de qualquer jeito. Provavelmente ele já plantava de qualquer jeito, ele já ia trabalhar de qualquer jeito, ele já fazia as coisas de qualquer jeito, ele já não fazia as coisas com reverência, já não trabalhava na colheita com reverência a Deus, ele já não tomava a direção de Deus nas coisas que ele ia fazer. Então Deus, quando rejeitou a oferta, ele já tinha na verdade rejeitado a Caim, pelas atitudes que ele já tinha tendo. Na verdade, querido, a oferta, ela só demonstra aquilo que nós já somos. Na verdade, a oferta que nós ofertamos para Deus, Mara, ela já mostra na verdade aquilo que na verdade nós já somos. A tua oferta mostra aquilo que você é. Então Deus, quando toma a oferta, na verdade não é a oferta que Ele rejeita, é a própria atitude nossa. Deus já sabe. Deus já sabe que Caim já era um relaxado, que já ia trabalhar da forma relaxada, que já não buscava a direção dele, já não orava mais. Ali ia trabalhar na colheita, provavelmente ele ia plantar, mas ele já nem orava para Deus mais, para Deus abençoar aquela colheita. Plantava de qualquer jeito, ao contrário de Abel. Abel não. Abel tinha amor por Deus. E quando ele ia cuidar lá das suas ovelhas, do seu gado, ele já ia temendo a Deus. Deus abençoa esse meu trabalho. Abençoa, Deus, esses animais, para que eles possam reproduzir. E que através da reprodução deles eu possa ofertar ao Senhor a primícia e que depois eu possa tirar o meu sustento disso. Abençoa meu trabalho, abençoa, Deus, eu estou com um projeto novo para fazer. Deus, querido, abençoa esse projeto. Estou pensando em mudar de emprego, vou fazendo um currículo. Deus, abençoa isso aqui, Deus, que eu possa nesse ano ainda, arrumar um emprego novo. Estou desempregado, Deus, me ajuda a arrumar um emprego, abre uma porta de emprego. Ora, Deus, querido, Pai, então você já tem algo dentro de você que te leva a Deus, quando algumas pessoas fazem de uma forma relaxada. Na verdade, Caim já era relaxado, ele já estava sendo relaxado com as coisas de Deus. Então, querido, antes de Deus rejeitar a oferta, o som do teu coração, para que Deus não te rejeite antes. A oferta do seu tempo para Deus é só reflexo daquilo que você é. Presta atenção. O reflexo da oferta das suas primícias é só reflexo daquilo que você já é. Abel tinha prazer nas coisas de Deus. Abel tinha prazer nas coisas de Deus. Caim já não tinha mais. Por Abel ter prazer nas coisas de Deus, foi porque Deus, e quando ele ofertou, foi por isso que Deus abençoou.
Caim, há muito tempo já não tinha mais. E às vezes nós vivemos assim. Os olhos, quando são bons, são olhos generosos. Os olhos, quando são maus, são olhos que olham tudo e tudo para ele parece mal. Josué falou um negócio interessante ali para mim agora há pouco, orando, nós estávamos orando, ele falou: pastor, Deus falou comigo algo que eu vou ministrar até lá na terceira divisão. Quando eu amo verdadeiramente, eu não vejo defeito. Por mais defeito que a igreja possa ter, por mais defeito que a minha esposa possa ter, mas eu não vejo, porque eu amo ela. Por mais defeito que possa ter nas coisas, na célula, mas eu amo. Irmãos, quem ama de verdade não olha para os defeitos. Agora, quem não ama, querido, Deus pode fazer tudo para você. Você sempre vai achar um jeito de alguma coisa estar errada. Você pode estar cercado de coisas boas. Quem tem olhos maus sempre vai olhar para um pontinho de erro. Muitos irmãos já sabem disso, mas o que os irmãos estão vendo aqui? Irmãos, o que vocês estão vendo? Fala alto. Irmãos, algumas pessoas estão vendo aqui um ponto na folha branca. Mas na verdade, nós devemos ver que essa é uma folha branca com um ponto. Quando os nossos olhos são bons, querido, nós olhamos para isso aqui e nós vemos uma folha branca. Tudo isso aqui é branco, que só tem um ponto aqui. Mas quando os olhos são maus, sabe o que as pessoas falam? Nossa, aquele ponto azul naquela folha. Nossa, esse pastor vou mudar de igreja. Nossa, vou largar essa mulher, vou arrumar outra. Que é isso? Nossa, esse marido, o cara tem tudo isso aqui de qualidade. O cara tem tudo isso aqui de qualidade. Ela tem tudo isso de branco de qualidade. A igreja às vezes tem tudo isso de qualidade. Mas a camarada vai olhar, só olha para o defeito. Então está dizendo, irmãos, quando os olhos são bons, querido, tudo ao nosso redor é bom. Tem defeito? Tem defeito. Eu tenho defeito. A Evelyn sabe, essa mulher é uma santa, querido. Ela sabe o quanto que eu tenho de defeito. Mas ela não olha isso, ela me ama. Sabe, eu amo ela. Tem defeito também, mas eu amo ela. Porque as qualidades dela são muito maiores que os pequenos defeitos que tem. A igreja, querido, tem problema? Tem. Aqui tem problema. Eu sou um cara meio às vezes problemático, chato. Sou chato, querido. Mas, querido, se aproxima de mim, sabe como que eu sou legal, às vezes, e muitas vezes. Irmãos, até o Silmar Coelho falou que eu sou legal, brincou comigo no carro. Legal, mano, você me chamou até de
consegui fazer do aeroporto, fui para Guarulhos, ele não estava, mudou de voo, fui para Congonhas, peguei ele lá 7h20 da noite, saímos de lá 8h15, ele falou, nossa, até o Silmar Coelho, que andou comigo um dia no carro, achou que eu dirijo bem, querido. Oh, caramba. Irmãos, tem um defeito pra caramba, mas olha para as qualidades. Os seus irmãos do lado têm defeito, a igreja tem defeito, querido. Mas quando os olhos são bons, nós não vemos defeito. Agora, quando os olhos são maus, qualquer pingo é motivo para o cara sair da célula. Qualquer pingo é motivo para o cara sair da igreja. Qualquer coisa o cara vai embora, emburra, faz como o Caim, né? Fica emburrado. Deus olhou para Caim, por que ele está emburrado aí, Caim? Olha lá, Abel. Abel está lá contente. Olha lá, Abel lá, tudo contente. Abel, se você fizer as coisas certinho, Abel, você vai estar tão contente quanto ele. Desemburra isso aí, Abel. Mas Abel não deu ouvidos, né? Caim. Desemburra, Caim. Desemburra. Se você fizer certinho, mas ele não quis saber. Mais uma vez, ele não deu ouvidos ao que Deus falou para ele. Ele fez ao contrário do que Deus falou. O que ele fez? A ira, o ódio aumentou no coração dele. Ele vai, ele mata Abel. Comete o primeiro crime da humanidade. Ele vai, por ciúmes de Abel, com ódio de Deus, com raiva de Deus, enciumado, ele vai e o que ele faz? Ele mata o seu irmão. Irmãos. Em Levíticos, não precisa abrir, o tempo está adiantado já, só quero ler. Em Levíticos 23:9, Levíticos 23, versículo 9 em diante, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que eu vos dou, e você plantar e colher, então trareis ao sacerdote um molho das primícias, a primeira colheita da vossa terra, da vossa colheita. E ele moverá o seu molho perante o Senhor, para que sejais aceito. Amém, querido? Então aqui Deus está dizendo para o povo, falando para Moisés: Moisés, orienta o povo o seguinte, para eles não errarem como Caim errou. Quando o povo entrar na terra que eu estou prometendo para eles, uma terra boa, fala para eles começarem a fazer plantações, plantar, colher, para trabalhar na agricultura. Mas orienta eles o seguinte: quando for a primeira colheita, para que eles tragam na casa de Deus, para que eles tragam diante do sacerdote. Porque eles fazendo isso, o que vai acontecer? Eu vou abençoá-los e eles vão prosperar, para que haja prosperidade. O que Deus está dizendo para nós aqui, irmãos? O que nós precisamos fazer? O ano está terminando e o novo ano vai começar. Vamos começar da maneira correta, amém? Vamos começar da maneira correta para ter um 2017 tremendamente abençoado. Vamos trazer a primícia do nosso primeiro ganho para a casa de Deus. As primeiras horas que eles vão ofertar nas casas de Deus. Nós vamos fazer um culto da virada aqui. Eu queria muito que os irmãos estivessem conosco aqui. Nós vamos fazer um culto da virada. E os primeiros minutos de 2017, eu vou estar aqui ofertando para Deus. Eu vou estar aqui com os irmãos. Nós vamos estar aqui, queridos, orando, buscando a presença de Deus. Que eu quero trazer os primeiros minutos de 2017. Eu quero virar aqui com os irmãos, aqui com a igreja, e eu quero ofertar para Deus os primeiros minutos do novo ano para Deus. Para quê? Para que depois os 364 dias do próximo 2017 sejam abençoados. Eu quero trazer a primeira primícia do meu salário. Ou seja, eu vou pegar meu salário, dividir por 30, e o primeiro dia do meu salário eu quero ofertar para Deus, para que todos os salários que eu vou receber em 2017 haja bênção na minha casa. É só isso que Deus pede para nós. Isso não é palavra de pastor, é palavra de Deus, querido. Porque nós queremos ter um 2017 abençoado, muito mais do que esse ano. Eu quero estar debaixo da autoridade de Deus, respeitando a Deus, debaixo da autoridade constituída sobre a minha vida.
que é o pastor Almir, debaixo da autoridade que foi constituída nessa cidade, que é o nosso novo prefeito, debaixo da autoridade que foi constituída a nossa nação, que é o nosso novo presidente que está lá. Então nós precisamos honrar as autoridades, querido, para que nós possamos ter nossa casa abençoada, o nosso trabalho abençoado. Então nós precisamos estar em primeiro lugar debaixo da autoridade daquilo que Deus está pedindo para nós. Ele está dizendo aqui, orienta o povo, falando para Moisés. Moisés era o pastor daquele rebanho. Orienta o povo, para que quando entrarem na terra, eles possam ofertar a primeira colheita para mim, para que eu possa mover aquela plantação, e eles vão viver tremendamente abençoados e vão prosperar. Amém, queridos? Em Neemias 10:35, quero que você não abra agora, mas eu quero que você anote para você conferir em casa, que nós estamos pregando a Bíblia. Porque aqui nós não somos pastores de pregar outra coisa a não ser a Bíblia, a palavra de Deus. E nós precisamos ensinar isso. Neemias capítulo 10, versículo 35 a 37, diz assim: também nos obrigamos a trazer de ano em ano à casa do Senhor as primícias dos frutos e de todas as árvores, e trazer os primogênitos dos nossos filhos e o nosso gado, como está escrito na lei, e os primogênitos das nossas manadas e dos nossos rebanhos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa de Deus, as primícias da nossa e as primícias da nossa, e as nossas ofertas alçadas e o fruto de toda sorte de árvores, para que as câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, pois eles são os levitas que recebem o dízimo em todas as cidades por onde temos a lavoura. Em Ezequiel, querido, marca aí, Ezequiel 44:33. 44:30, Ezequiel 44:30, diz assim: e as primícias de todos os primeiros frutos, e de tudo, e de toda ablação, e de todas as vossas ablações, serão para os sacerdotes, também as primeiras das vossas massas dareis aos sacerdotes, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Aqui, irmãos, nos nossos dias de hoje, quando fala sacerdote, vocês não vão dar para mim em especial, né? Algumas pessoas fazem isso, mas eu não quero para a minha vida. Eu quero para a igreja. Vão trazer para a igreja para quê? Para tudo que tem que ser feito na igreja, para nós continuarmos com o nosso projeto na Fundação Casa, continuar com o projeto de Curitiba, continuar com a plantação das igrejas, continuar tudo isso aí, na verdade, para reverter para as obras que tem que ser feito aqui. Então, querido, hoje é assim que funciona. Mas isso não é só o Velho Testamento. No Novo Testamento, em Romanos 11:16, marca aí, Romanos 11:16 diz assim: e se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Amém, querido? Então, se a nossa oferta das primícias que nós vamos dar para Deus foram santificadas, foram santas, também aquele que está ofertando é santificado e é abençoado. E na verdade, irmãos, é isso que nós queremos ensinar para os irmãos nesses dias. Eu queria muito, irmãos, que você, de fato, entendesse isso. Faça como Abel. Siga a orientação que Deus deu para Moisés. Faça como Ezequiel estava ensinando o povo. E em Romanos, quando Paulo escreve aos Romanos e falando, traga as primícias quando elas são santificadas diante de Deus, a tua casa é santificada. E você é santificado e tudo que você fizer prosperará. Nós precisamos ter um povo que prospera, irmãos. Nós precisamos ter uma igreja, que eu falo igreja, eu falo a vida dos irmãos, que sejam prósperos. Eu não me conformo, irmãos, de ver irmãos desempregados aqui. De ver irmãos passando dificuldade financeira. E às vezes isso está acontecendo, sabe por quê? Porque às vezes nós estamos errando, e às vezes nós não sabemos que não estamos errando. Mas hoje Deus tem nos ensinado nisso. E eu queria muito, querido, que você, a partir de hoje, em primeiro lugar,
Oferte o seu tempo a Deus, as primícias do seu tempo. De coração. Eu fico muito triste, irmãos, quando eu vejo irmãos, às vezes, vai na célula e não vem no culto no domingo. Eu fico triste não por mim, querido, porque Deus tem me abençoado. Eu fico triste porque você está perdendo uma grande bênção de Deus na tua vida, que você não está honrando a Deus. Domingo é o primeiro dia da semana, não é a segunda o primeiro dia da semana. A segunda você vai trabalhar para o mundo, mas o domingo é para Deus. Precisamos estar na casa de Deus, precisamos buscar a Deus, precisamos orar, honrar a Deus com isso. E no final do ano nós vamos estar aqui. Eu queria muito que você estivesse aqui comigo. Inclusive eu queria, nesse ano, nós vamos ter o culto. Nós vamos terminar o culto e nós vamos virar o ano aqui depois. Se você puder trazer uma farofa, um frango, né? Para a gente fazer uma ceia aqui depois. Uma Coca-Cola. Depois as irmãs vão ver na célula direitinho, quem quiser vir, cada líder vai ver na sua célula. Por quê, querido? Começar um ano em comunhão com Deus e com a igreja. Para que nós possamos começar o ano em comunhão com Deus e com a igreja. Então nós vamos ter o nosso culto aqui da virada, como falou aqui no jornal. E depois eu queria que você viesse. Vamos montar uma mesa aqui, fazer uma ceia, vamos orar, consagrar logo os primeiros minutos de 2017 a Deus. Nós vamos festejar junto. Vamos cear junto, vamos comer a coxa do peru, vamos comer ali a asinha do frango, vamos comer, irmão, ele está assustado ali, mas é isso mesmo, por quê? A Bíblia diz, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, porque isso vai agradar a Deus, querido. Então nós vamos estar aqui, se você puder vir, venha, e nós vamos dar oportunidade para você, querido. Esse aqui é a oferta das primícias, amém? Você vai receber esse envelope, né? Você vai para sua casa, vai orar, e no último culto do ano, no culto da virada, você vai trazer. Se você não puder estar aqui no último culto, no primeiro culto de 2017, você vai trazer, vai consagrar a Deus, vai orar a Deus, mas não faça como Caim não, querido, faça como Abel. Não faça como Caim. Talvez você vai pegar hoje isso aqui e vai fazer como Caim. De novo, o pastor vai perder. Não estou pedindo isso aqui para mim não, querido. Já falei, isso aqui não é para mim, não é para o pastor Almir. É para que a obra de Deus cresça e nós vamos prosperar em nome de Jesus, amém? Isso aqui é bênção para nossas vidas. É bênção para a nossa vida. Então quando você pegar isso aqui no final do culto, não faça como Caim, de qualquer jeito. Faça como Abel. Leva para casa a hora. Falou, Deus, o que o pastor falou é verdade, é aquilo mesmo? Ora, procura na palavra, lê esses textos. Se tiver dúvida, venha conversar conosco. Irmãos, a intenção nossa é que nós possamos ter um 2017 próspero, abençoado. E nós estamos falando isso, que é a palavra de Deus, querido. Todos nós estamos pregando isso, o pastor Almir está pregando, nós estamos pregando para que a igreja seja abençoada. Porque nós sabemos o quanto que a nossa nação sofreu esse ano com essa crise. O quanto que as famílias têm sofrido com essa crise. O quanto que pessoas, irmãos nossos dentro da igreja têm sofrido com essa crise. Desemprego, falta de dinheiro, salário. Então nós não queremos não, querido. Queremos que nós vamos fazer a coisa certa, porque Deus falou, quando nós fazemos a primícia do nosso tempo, a primícia da nossa oferta a Deus, do nosso salário, da nossa colheita, Deus vem e abençoa. Amém? Então quando você sair, você pega esse envelope, e eu creio que Deus vai te abençoar tremendamente nesse projeto, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar? Coloque-se de pé. Quero abençoar a tua vida agora.